pessoal! Começamos o nosso podcast sobre drogas ilícitas, aqui do projeto Mais Comunidade da Unisociesc, produzido pelas alunas Alicia, Camila, Cassiane e Júlia. Bom, primeiramente, para a gente começar esse nosso podcast, eu acho importante a gente abordar o que são as drogas ilícitas. Então, basicamente, elas são aquelas que não são permitidas por lei. E por isso, né, elas são vendidas, produzidas e consumidas de forma ilegal no nosso país. E as mais famosas são a maconha, o crack, a cocaína, o LSD e o êxtase. E elas também são diferentes das drogas lícitas, ou seja, as drogas lícitas são legais, como álcool e cigarro. Bom, as drogas ilícitas, elas podem ser classificadas em depressoras, ou seja, elas diminuem a atividade cerebral, né? E provocam relaxamento e sonolência. E também elas podem trazer excitação e euforia, e também são alucinógenas, provocam delírios e alucinações, e alteram a percepção do usuário, né, como seu principal efeito. Bom, além desses efeitos, as possíveis consequências dessas drogas ao serem consumidas são alterações nas funções cerebrais, alterações nas funções motoras, AVC, necrose cerebral, arritmia, insuficiência renal, disforia, aumento na chance de desenvolvimento de câncer e convulsões. E também tem variados outros sintomas. O nosso segundo tópico aqui do podcast é os dados gerais. O terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, feito em 2015 com brasileiros entre 12 e 65 anos, foi coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz e contou com a parceria de várias outras instituições, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, o Instituto Nacional de Câncer e a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Bom, e de acordo com essa pesquisa, 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa. Isso equivale a 4,9 milhões de pessoas. E vocês devem estar se perguntando, e os jovens? Bom, em relação aos jovens, 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos haviam consumido drogas ilegais no ano anterior à entrevista. Isso parece uma porcentagem pequena, mas a gente tem que ter em mente que o Brasil tem uma população de 210 milhões de pessoas e 7% utilizando drogas ilícitas. Isso se diz respeito a milhões de jovens, então é algo muito sério e que deve ser muito discutido. E a substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram ao menos uma vez na vida. E em segundo lugar fica a cocaína, em pó, né? 3,1% já consumiram a substância. Em terceiro, o crack e similares, com 0,9% já tendo consumido a substância. Porém, o próprio relatório da pesquisa destaca que esses resultados devem ser observados com cautela. Porque, assim, uma vez que o inquérito domiciliar não é capaz de captar as pessoas que são usuárias e não se encontram regularmente domiciliadas ou estão em situações especiais, como, por exemplo, né, vivendo em abrigos ou até nas ruas. Assim como citado anteriormente, nós temos um ranking de drogas ilícitas mais usadas. No topo dele se encontra a maconha, em seguida a cocaína, o crack e similares. Então, eu acho importante a gente se aprofundar um pouco mais em cada tema. Começando pela maconha, que na verdade é cannabis sativa e é um arbusto conhecido pelo nome de cânhamo da Índia, que cresce livremente nas regiões tropicais e temperadas. Os seus efeitos medicinais eles são conhecidos há mais de 4 mil anos.
e é a droga ilícita mais usada mundialmente. Nos Estados Unidos, 40% da população adulta já experimentou maconha uma vez pelo menos. Geralmente, o uso é intermitente e limitado. Os jovens, eles param por volta dos seus 20 anos e poucos entram num consumo diário por anos seguidos. Mas assim, a dependência da maconha está entre as dependências de drogas ilícitas mais comuns. Um em 10 daqueles que usaram maconha na vida se tornam dependentes em algum momento do seu período de 4 a 5 anos de consumo. A cannabis, ela contém aproximadamente 40 substâncias químicas, entre as quais se destacam pelo menos 60 canabinoides. Eles são responsáveis pelos seus efeitos psíquicos e eles são classificados em dois grupos: canabinoides psicoativos e os não psicoativos. Por exemplo, o canabidiol e o canabinol. O delta-9 THC é o princípio ativo psicoativo e é o mais abundante e potente destes compostos, né? Então, pessoal, quando fumada, os efeitos do uso da maconha, eles aparecem após alguns minutos e podem ser psíquicos, físicos e euforizantes. Entre eles, sensação de lentificação do tempo, risos emotivados, aumento da sociabilidade, relaxamento, aumento da percepção sensorial, tontura, incoordenação motora, depressão, alucinações e ilusões, sonolência, irritabilidade, ansiedade, prejuízo da memória a curto prazo e, olha, muitos outros sintomas que é até difícil de escrever nesse podcast. Alguns dos efeitos colaterais imediatos e mais comuns associados ao consumo da maconha é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e alteração no fluxo cerebral. Também há evidências de que o uso prolongado da maconha é capaz de causar prejuízos cognitivos relacionados à organização e integração de informações complexas, envolvendo vários mecanismos de processos de atenção e memória. Ainda não há consenso sobre o assunto, mas tais prejuízos parecem estar relacionados à duração e à recência do uso da maconha. A cannabis, se ela é usada com frequência, ela torna-se um fator de risco para desenvolvimento de depressão grave, transtornos psicóticos e deficiências cognitivas irreversíveis, e causa tolerância e dependência psíquica. Bom, vamos se aprofundar um pouco na ciência. O nosso corpo, ele possui um sistema chamado de canabinoide endógeno. O termo canabinoide é genérico para designar substâncias que atuam junto aos receptores canabinoides CB1 e CB2. É o mesmo grupo em que se encaixa as substâncias formadoras da maconha. E o termo endógeno demonstra que essas substâncias são fabricadas pelo nosso próprio corpo. Fabricadas entre aspas. A substância canabinoide endógena mais conhecida é a anandamida. E ela é produzida nas áreas do cérebro que são importantes para a memória. No processamento do pensamento e no controle do movimento. Ela é uma molécula mensageira que tem sua participação em diversas atividades do corpo, como no nosso apetite, a nossa memória, na dor, na depressão e na fertilidade. É importante citar que pesquisas sugerem que ela pode agir na produção e quebra de conexões de curto prazo entre as células nervosas. Elas se relacionam à memória e à aprendizagem. Assim, ela atua como um neurotransmissor no sistema nervoso, facilitando a comunicação entre as células nervosas, né? Desta forma, ajuda a regular a dopamina e o transporte de moléculas de cálcio. Bom, desempenhando um papel importante na condição nervosa. No nosso cérebro,
ela influencia funções motoras, na percepção de dor e na nossa memória. E em pequenas quantidades pode melhorar a memória, mas com quantidades excessivas pode causar a perda dela. Então é importante a gente tomar esse cuidado. E no sistema cardiovascular, a anandamida age como um vasodilatador, relaxando veias e artérias e permitindo sua expansão. Esse fenômeno ele ocorre naturalmente quando aumentamos a temperatura do corpo, o que permite que o nosso sangue ele circule próximo da superfície da pele, para ser resfriado, né? E este mecanismo ele também serve para manter a pressão arterial. Bom, resumidamente, a anandamida ela tem função anti-inflamatória. Ela age como neurotransmissor afetando o humor, antidepressivo, por isso tem o nome da substância da felicidade, né? E a memória e o apetite. Influencia também na nossa percepção de dor, dilata nossos vasos sanguíneos e ainda atua na fertilidade e gravidez. Também podemos citar que a substância THC presente na maconha é equivalente à anandamida presente no corpo humano. E tanto a anandamida quanto o THC se ligam aos receptores CB1 e seus efeitos no corpo humano são bastante similares, apesar de o THC ser mais potente e ficar mais tempo ativo no corpo, né? E assim, como a anandamida e o THC pode aliviar dor, náusea, relaxar a musculatura e estimular o apetite, todos os efeitos benéficos medicinais da maconha se tornam maléficos, porque quando a pessoa ela abusa dessas substâncias, isso se torna abusivo para o corpo, né? E tanto em grande dose ou em uso crônico, isso se torna um mal para o corpo do ser humano. Em seguida, nós vamos entrar no tema da cocaína. O hidroclorido de cocaína, pó branco e cristalino, ele é extraído por meio de processos químicos das folhas da coca, que é uma planta originária da América do Sul. No processo de extração da substância ativa das folhas da coca para a produção da pasta base da cocaína, os laboratórios clandestinos usam produtos químicos como querosene, soda cáustica, gasolina, ácido sulfúrico e carbonato de amônio. E da pasta da cocaína são produzidas outras drogas, como o crack. A pasta de cocaína passa ainda por outros processos até chegar, no pó. E ao pó são adicionadas outras substâncias como talco, lactose, procaína, ácido acetilsalicílico, que é aspirina, pó de gesso, pó de mármore, pó de giz, entre outras, de forma a multiplicar a quantidade de quilos a serem comercializados, ou seja, o lucro dos traficantes, né? Então, assim, né? Imagina, a pessoa tá utilizando um monte de pó de gesso, pó de mármore, pó de giz. Isso faz um estrago dentro do corpo da pessoa, né? Mas a cocaína, ela geralmente é consumida por aspiração nasal, cheirada, chegando a agir em cerca de 10 a 15 minutos, ou por via intravenosa, dissolvida em água injetada na corrente sanguínea, agindo a partir de 3 minutos após a injeção. Os efeitos físicos do uso da cocaína são elevação da temperatura corpórea, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, além da dilatação de pupilas. Como consequência desse estado geral de excitação do organismo, o usuário ele tem uma sensação de poder, euforia e onipotência. Os movimentos e o estado de alerta da pessoa que fez uso da cocaína aumentam. Os pensamentos ficam acelerados e a pessoa fica mais comunicativa. Embora esteja sentindo prazer, parece inquieta, trêmula, impaciente, ansiosa, estressada e paranoica. Bom, enquanto o usuário estiver sob o efeito da substância, ele não sente fome e nem sono. Assim, à medida em que o consumo ele vai se intensificando, se tornando rotineiro, o corpo do usuário ele passa a tolerar cada vez mais a substância. Por isso, o viciado ele acaba achando necessário
usar uma quantidade maior da droga para sentir os efeitos, né? E como a cocaína ela interfere no modo com que o cérebro processa, né, as substâncias químicas, a pessoa tem a real sensação de que precisa da droga para se sentir bem. E ao mesmo tempo em que isso ocorre, partes do cérebro que lidam com o estresse se tornam mais sensíveis, trazendo sensações negativas quando o usuário não está sob o efeito da droga. E a combinação desses dois efeitos faz com que a pessoa busque consumir cocaína com mais frequência e em maiores quantidades. Esse abuso ele pode trazer impactos radicais à saúde, como ao sistema cardiovascular. O uso prolongado da droga causa danos irreversíveis a esse sistema. Esses impactos eles podem trazer diversos problemas como dor no peito, pressão alta permanente, taquicardia e arritmia. Além de trombos, que são coágulos de sangue que se formam dentro das veias e podem causar embolia pulmonar, derrames e trombose também. Todos esses efeitos, eles podem culminar em um ataque cardíaco, que hoje é a maior causa de morte entre usuários de cocaína. Ele mata cerca de 25% dos usuários com idade entre 18 e 45 anos, de acordo com dados divulgados pelo Estadão, né? Bom, os delírios, eles também se enquadram como uma consequência comum aos usuários crônicos de cocaína. Os delírios, eles não devem ser confundidos com alucinações. A segunda ocorre quando a pessoa escuta coisas que não existem e tem visões distorcidas. O delírio, por sua vez, tem a ver com síndrome de perseguição. O indivíduo ele passa a achar que está sempre sendo prejudicado de alguma forma, que ele está sendo perseguido ou que todos estão conspirando contra ele. E às vezes, muitas vezes a pessoa acaba se tornando agressiva por conta disso, né? Bom, o delírio ele pode ser facilmente observado no dia a dia. Quando, por exemplo, uma pessoa assiste ao noticiário e acha que todos os fatos mostrados podem lhe prejudicar. Outros delírios eles são comuns, como a sensação de culpa por grandes acidentes, desconfiança extrema e a crença de que seus pensamentos podem interferir no de outras pessoas. Quando as crises de alucinações e delírios entram em estado avançado, passam a ser consideradas uma psicose, e mesmo depois que o efeito da droga passa, a psicose ainda pode persistir por alguns dias e até semanas. A psicose ela é um estado mental de perda de noção da realidade, e ela geralmente é acompanhada de alucinações, delírios, alterações na personalidade e problema para realizar atividades cotidianas. Não é considerado uma doença, mas é um sintoma de transtornos mentais, como a esquizofrenia, por exemplo. Segundo uma pesquisa feita por mais de 100 psicólogos espanhóis, 7 em cada 10 pessoas em quadro de vício sofrem desse transtorno. Bom, aprofundando um pouco na ciência agora. As células nervosas, elas conduzem a passagem do impulso nervoso pela liberação de neurotransmissores, que são captados pelos receptores do neurônio pós-sinápticos, né? E dão continuidade ao impulso nervoso. Esses neurotransmissores são recaptados pelos neurônios pré-sinápticos da fenda sináptica para serem reutilizados. Quando a cocaína está presente no organismo, o sítio de recaptação dos neurotransmissores é bloqueado e estes se acumulam na fenda sináptica, tornando os receptores pós-sinápticos mais sensíveis em relação ao neurotransmissor. A cocaína ela atua no circuito de recompensa do cérebro pela via mesocortilimbical. A dopamina é o principal neurotransmissor dessas áreas do cérebro, sendo responsável por conduzir impulsos que geram sensações de prazer, euforia e recompensa. E quando a dopamina é acumulada na fenda sináptica pela ação bloqueadora da cocaína, as sensações são intensificadas e ocorrem em um maior intervalo de tempo.
aumentando a atividade simpática. Em consequência disso, aparecem os efeitos diversos já comentados e outros, tais como alterações cardiovasculares, taquicardia, fibrilação ventricular, vasoconstrição generalizada, que pode levar a infarto do miocárdio, alterações pulmonares causadas pelo fumo do crack, como edema pulmonar não cardiogênico, necrose alveolar, perfuração do septo nasal em decorrência da vasoconstrição e, em casos mais graves, hemorragia pulmonar, efeitos renais, como insuficiência renal aguda e crônica, efeitos gastrointestinais, como úlcera pré-pilóricas do trato gastrointestinal, infarto visceral e isquemia intestinal, efeitos nutricionais, como anorexia, imunodepressivos, reprodutivos, como aborto espontâneo em grávidas, parto prematuro e má formação do feto. A tolerância à cocaína é causada pela sensibilização dos receptores pós-sinápticos, o que resulta na administração de doses mais altas da droga para suprir a necessidade de bem-estar psíquico, podendo conduzir o indivíduo à dependência física da droga. Agora vamos para o nosso terceiro tema a ser abordado, que é o crack, que nada mais é uma mistura de cocaína em forma de pasta não refinada com bicarbonato de sódio, soda cáustica e água. Depois, essa mistura é aquecida para que a água se evapore e se formem as pedras. É a cocaína cristalizada em pequenas pedras e pode ser até 5 vezes mais potente do que ela. Após inalada, a fumaça das pedras faz efeito em menos de 10 segundos. Ou seja, enquanto a cocaína faz 10, 15 minutos, o crack tem um efeito de 10 segundos e dura em média 10 minutos. A sua principal forma de consumo é a inalação da fumaça produzida pela queima da pedra. Embora tenha uma baixa prevalência aqui no Brasil, em estudos populacionais, o crack tem alto poder dependógeno e seu consumo é responsável por até 70% das internações por cocaína. Um fenômeno pelo impacto individual e social que causa inúmeros estudos correlacionam o consumo dessa droga ao aumento da violência e criminalidade. As graves consequências do consumo de cocaína e crack ficam cada vez mais conhecidas. Um estudo com 332 usuários de cocaína da cidade de São Paulo determinou que 50% deles apresentaram alguma complicação, com 84% relatando calor e rubor, 76% tremores incontroláveis, 21% desmaios, 18% convulsões e outras diversas complicações, como overdose, cardiovasculares, problemas respiratórios, infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, hepatite C, promiscuidade sexual, suicídio, homicídio e quadros psiquiátricos ou pobre saúde global também são relatadas. O alto índice de mortes também chama atenção. Estima-se que na Europa, 1% a 15% das mortes relacionadas a drogas têm relação com o uso de cocaína. Países como Alemanha, Espanha, França e Hungria relatam índices de 8 a 12% de mortes causadas por cocaína. Antes de eu falar aqui no podcast sobre o tratamento e a recuperação dessas drogas, vamos abordar a última droga ilícita, que é o LSD. Bom, na verdade tem milhares de drogas ilícitas, mas aqui no nosso podcast vai ser a última que nós vamos abordar. Porque se for para abordar todas que existem, né, pelo mundo afora, seria um podcast de, 5 horas. Mas enfim, o LSD ele é uma substância alucinógena da classe dos alcaloides. É sintetizada pela primeira vez em 1938 por Albert Hofmann.
Vários estudos foram realizados para buscar um possível uso terapêutico no tratamento de alcoolismo e esquizofrenia, porém ele foi classificado como droga ilegal. Desde então, o uso mais comum da substância tornou-se o recreativo. O LSD tem um mecanismo de ação que age em diferentes neurotransmissores e áreas do cérebro. Os efeitos mais comuns são mudanças na percepção corporal, sinestesia, distúrbios de pensamento, euforia, maiores chances de sentir-se introspectivo, mudanças fisiológicas, transcendência de espaço e tempo, bom humor, felicidade, paz, visualização de imagens caleidoscópicas e a atitude positiva em relação a outros e a si mesmo. Por causa dos estímulos simpáticos, pode causar hipertermia, suor, palpitação, elevação da pressão arterial, convulsões, tensão muscular, tremores e incoordenação motora. O LSD também causa um fenômeno chamado flashback. O usuário, semanas ou meses sem consumir a droga, começa a sentir os efeitos da droga como se tivesse acabado de consumi-la. E também o LSD ele não é caracterizado como substância tóxica em dosagens de baixa e a moderada, o que não significa que seja uma droga livre de sequelas. Embora ilegal na grande maioria dos países, o principal uso do LSD é para fins recreativos, sendo principalmente utilizado entre amigos e em situações sociais. Entretanto, além do uso recreativo, novas pesquisas têm utilizado substâncias psicodélicas para fins terapêuticos. O microdosing é uma prática recente que busca utilizar doses mais baixas, dessas substâncias para melhorar a qualidade de vida. Pacientes que sofrem de doenças comprometedoras, como câncer, espondilite, depressão, ansiedade, déficit de atenção, etc., podem se beneficiar com o uso terapêutico do LSD. Curiosamente, de acordo com informações do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, durante o primeiro mês de pandemia pelo Covid-19, houve um aumento de 41,4% de intoxicações causadas por álcool ou drogas ilícitas, estando o LSD incluso nesse grupo. Relatou-se também que indivíduos maiores de 19 anos de idade mostraram um aumento de 48% no uso de substâncias recreativas. E isso valida como as condições ambientais e sociais podem influenciar no aumento de consumo de algumas substâncias, Agora sim, chegamos na melhor parte do podcast. Estamos aqui quase encerrando ele. E vamos falar agora um pouco sobre o tratamento e a recuperação, E dentro do tratamento e a recuperação, temos alguns tópicos, começando pela desintoxicação, que é o tratamento que costuma ser o primeiro, que o paciente passa, pois o objetivo dele é limpar o organismo dos efeitos nocivos que a substância deixou no corpo. E a desintoxicação é uma etapa acompanhada por uma equipe de médicos ou uma equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, que estão ali para monitorar e acompanhar a condição do paciente durante todo o processo, para garantir a sua segurança, Em geral, ela é feita com a administração de doses cada vez menores da substância, qual se quer tratar, até que, gradualmente, o organismo ele não vai sentir a necessidade de consumir mais a droga. Em um primeiro momento, a reação ela é negativa, porque o corpo ele tá em síndrome de abstinência, E ele começa a manifestar efeitos negativos para que volte a ter a substância nas mesmas quantidades que anteriormente. Mas nessa parte, a pessoa ela fica mais agressiva e instável. E com o tempo, ela volta ao normal. E o corpo ele se acostuma aos poucos a não mais depender da droga para funcionar, O nosso segundo tópico são as internações, que consiste no paciente passar um tempo previamente determinado dentro de uma clínica
especializada, óbvio, no tratamento de dependência química, e nesse local de acolhimento e suporte, ele pode se focar apenas na sua recuperação. E com o apoio necessário, ele consegue seguir em frente e enfrentar a sua condição. É bom citar que a vantagem das internações é que o paciente ele tem mais segurança enquanto é atendido por uma equipe que procura tratar a dependência química em todos os aspectos, além de que o paciente ele aprende muito sobre si mesmo. A ideia é que durante a internação ele consegue desconstruir aquilo que levou cada um à dependência, para posteriormente dar novos valores e missões de vida, para que possam viver com tranquilidade e paz. O terceiro tópico é a psicoterapia, que é um processo de tratamento que vai buscar esclarecer as causas individuais do paciente, para ter buscado essa fuga de realidade através das drogas, né? Porque muitas vezes os jovens, e não só os jovens, como qualquer pessoa, busca sair da tristeza que se encontra e utiliza a droga como uma fuga, né? E há variadas abordagens na psicoterapia que, apesar de diferentes, elas servem para o mesmo propósito, que é tratar a doença da dependência, assim como ajudar no processo de abstinência, ajudando a se manter estruturado psicologicamente. A terapia cognitiva comportamental procura focar no presente do paciente e em alterar as chamadas crenças autodestrutivas e comportamentos e atitudes derivados que acabam levando à ação indesejada de recair, né? Já a psicanálise foca muito mais no passado da pessoa, principalmente na infância de cada um, para explicar os acontecimentos presentes que, segundo essa teoria, as causas são muitas vezes repressões do seu lado inconsciente. Bom, nosso próximo tópico são os medicamentos. Os remédios, eles têm papel importante no tratamento da dependência, porque eles não devem ser utilizados sem acompanhamento médico, pois são utilizados para momentos e fins específicos e não como forma de contenção, né? As medicações, elas servem para combater sinais e sintomas mais comuns de outras doenças, estejam eles ligados ou não à sua dependência. E os procedimentos médicos para internação de dependentes químicos pelo Sistema Único de Saúde são as seguintes: o ambulatorial, que o paciente ele é acompanhado periodicamente pelos médicos e psicólogos, e eles definem o melhor método terapêutico, né, a ser seguido por cada indivíduo, podendo incluir terapias individuais ou em grupos. É a comunidade terapêutica, que esse formato geralmente baseado em internações mais longas, de 6 meses em média, nas quais os pacientes eles são estimulados a trabalhar e a praticar atividades diversas. Os resultados costumam ser bem efetivos. E também tem a moradia assistida, que é um procedimento mais indicado aos pacientes que não têm família, porque é uma espécie de república para ex-usuários de drogas, em qual a principal regra é a abstinência. E nesse ambiente, a pessoa tem permissão para sair a trabalho, de estudar e visitar amigos. Bom, esse foi um pouco do nosso podcast sobre drogas ilícitas. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham tido um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema, que tem que ser sim discutido e tem que ser sim abordado. E eu espero que nós possamos se encontrar futuramente em outro podcast e agradeço pela atenção de todos. Tenham um bom dia, uma boa noite, não sei o horário que vocês estão escutando, mas é isso. Então, tchau, pessoal!